ano de 2020 pode ser considerado como o ano do princípio das dores? Vê só, vê que pergunta. Assim, sinceramente, né, o ano 2020 está sendo um ano inusitado para a nossa geração. Né? Todo mundo que está vivendo nessa geração, ou seja, está sendo um ano diferente, né? Um ano cheio de desafios. Mas assim, quando fala de o princípio das dores, a pessoa está se referindo aqui ao princípio do fim de todas as coisas. Né? E assim, sinceramente, eu gosto muito sempre quando as pessoas perguntam: esse é o tempo final? Já chegamos ao tempo? Estamos chegando no tempo final? Eu gosto muito de um versículo, né? Quem já me perguntou isso aqui sabe essa minha resposta, mas que está em Atos 1, 7, que Jesus diz assim, né, quando os discípulos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, não compete a gente saber os tempos ou as datas. Agora, se a pessoa está achando, e muitas pessoas estão achando, né, que por a gente estar vivendo uma pandemia, né, isolamento, mortes, essas adversidades todas, se isso significa o tempo, final dos tempos, eu quero dizer o seguinte, né, quem olha um pouco da história, basta a gente olhar um pouco para a história, muitas catástrofes já precederam esse ano de 2020. Já tivemos coisas terríveis aí ao longo da história. Olha, nos primeiros séculos da era cristã, por exemplo, houve uma perseguição do Império Romano ali e dizimando famílias, matando pessoas, né, matando crianças, matando cristãos. Foi uma matança de cristãos, quase que um extermínio internacional. Ali, os cristãos pensavam que aquela grande perseguição seria o princípio das dores. E o que falar, por exemplo, da Idade Média, onde foi o contrário. A igreja perseguindo os hereges e de uma maneira assim avassaladora, de uma maneira cruel, muitas vezes. Tá? Então, tivemos momentos terríveis na história da humanidade. O Holocausto, por exemplo, também, que coisa mais assim trágica, né? É de você imaginar assim, diante daquilo tudo que estava acontecendo no Holocausto, a gente vê, puxa, volta Jesus, Maranata, vem Jesus, porque o negócio está difícil aqui. Tá? E depois, outras grandes crises, catástrofes, guerras mundiais. Ou seja, o mundo já viveu muitas situações de grande adversidade, inclusive outras pandemias. Muitas pandemias. Né? Século passado, só para citar aqui a gripe espanhola, foi até muito falado aí no paralelo, né? 1/3 da população mundial morreu. Ou seja, foi teve isolamento também, teve tudo isso. Né? Então, outros momentos também, febre amarela, as doenças que tinham antes, doenças terríveis, antes da invenção da descoberta da penicilina, por exemplo, muitas pessoas morreram quando não existiam vacinas para muitos outros males. Então, assim, não é porque estamos vivendo uma pandemia que isso necessariamente venha a significar que é o princípio do fim, que é o fim dos tempos. Tem coisa muito pior. A gente vê né, a injustiça, a maldade humana, né, de se manifestando de tantas formas, de tantas maneiras que dá para ver que, poxa, o negócio está feio. Tá? Mas assim, a palavra é clara, que diz que Jesus, ele tem o desejo, né, de que todas as pessoas venham a ser salvas, venham a conhecer a verdade. Então, quando isso se dará, eu não sei, mas a gente precisa, independente do tempo, a gente precisa seguir avançando com o Evangelho, levando o Evangelho a todas as pessoas, sem entrar no mérito se é ou se não é o final dos tempos, tá certo? Então,
tudo isso, se a gente fala que agora é o final dos tempos, isso seria um mero exercício de especulação.